Normalmente, quando a gente tenta descobrir de onde a gente veio, ou sei lá, quem a gente realmente é, existe uma expectativa moderna por uma precisão quase tipo cirúrgica, né? Uhum. Instantânea até. Exato. Hoje em dia, basta colocar um pouco de saliva num tubo de ensaio, enviar para um laboratório e, semanas depois de receber um gráfico todo colorido, o laboratório basicamente te entrega um papel e diz, olha, aqui está a sua origem genética. É um processo fascinante, sem dúvida. O apelo dessa abordagem é que ela é perfeitamente binária. Sim, super preto no branco. Isso, tipo 40% de uma região, 60% de outra. Isso traz um conforto gigantesco para a mente contemporânea, sabe? Porque a biologia oferece respostas visíveis, quantificáveis em planilhas que são muito fáceis de ler. Pois é. Mas a nossa missão com o mergulho profundo de hoje é dar um passo em direção a um tipo completamente diferente de identidade. Uma identidade bem mais complexa, eu diria. Com certeza. Uma que não está no sequenciamento de DNA, mas na própria essência do espírito. E para isso, a gente vai explorar as páginas de um relatório riquíssimo chamado A Ontologia da Identidade Espiritual no Candomblé. Subtítulo: Sistemas Divinatórios, a Metafísica do Ori e os Processos de Identificação do Orixá. Isso. O nosso objetivo principal aqui é desvendar como a visão sobre os orixás mudou ao longo dos anos, né? A gente vai englobar desde fatores históricos, o combate ao racismo religioso, até esse embate atual com as novas tecnologias. E acho crucial a gente estabelecer o tom desde já. Para quem nos ouve agora, seja alguém buscando entender a própria herança africana ou só nutrindo uma curiosidade profunda mesmo. Uhum. A documentação deixa super claro que descobrir o próprio orixá não tem absolutamente nada a ver com responder a um testezinho de internet. Nem escolher uma divindade por afinidade estética, né? Exatamente. A gente está falando de uma jornada literal de autodescoberta e resgate identitário profundo. Ok, então vamos desvendar isso por partes, porque o texto já começa jogando uma carga de conceitos que a gente precisa organizar para quem está acompanhando. Claro, vamos lá. Antes mesmo de falar sobre qual orixá rege uma pessoa, o documento introduz a fundação de absolutamente tudo, o Ori. A cabeça espiritual. Isso. E a fonte afirma que o destino, que eles chamam de Ayanmo, é escolhido lá no plano espiritual, o Orum, diante da força criadora Olodumare. É muita terminologia de uma vez só. Demais. Como essas peças se encaixam antes mesmo de a pessoa nascer. Tá, o ser humano não nasce como uma folha em branco. Tá. Antes do nascimento físico, a essência do indivíduo já existe nesse plano espiritual, o Orum. E lá, diante de Olodumare, que a gente pode entender de forma simplificada como o princípio supremo, Deus, a pessoa recebe o seu Ayamo. O destino, no caso. Isso, o destino. Mas o grande protagonista de todo esse processo é o Ori. O Ori não é tipo apenas a cabeça física, sabe? Ele é cultuado como uma divindade pessoal. Como se fosse um deus interno. Exato. Sem a autorização e o alinhamento do próprio Ori da pessoa, nenhuma outra força, nem mesmo um orixá muito poderoso, pode atuar na vida dela. Nossa, lendo essa descrição nas fontes, eu tentei visualizar como isso funciona na prática e me veio à mente uma analogia mecânica. Lá vem você com as máquinas. Me ajuda a entender. Olha só, essa trindade de forças funcionaria como um sistema de pesos e contrapesos de um carro de alta performance. Tá, elabora. Pensa assim, o Eledá, que é o orixá de frente, seria o bloco do motor, a tração principal da pessoa. O adjunto, que é o segundo orixá, funcionaria como a suspensão, estabilizando ali os excessos. E o ancestral seria o chassi, a estrutura base que vem da linhagem familiar. Faz sentido? Olha, eu entendo perfeitamente o raciocínio prático da sua metáfora, de verdade. Mas eu preciso discordar dessa visão mecânica. Não. Por quê? Porque a analogia do motor falha num ponto crucial. Um motor é inerte, ele não é vivo. A energia no candomblé, o axé, é vitalidade em estado puro. Entendi, não é uma peça de metal. Exato. Seria muito mais preciso pensar em termos de acústica, sabe? De ressonância. Imagine uma orquestra. Ok, uma orquestra. O Eledá, o orixá principal, ele é a melodia condutora. É aquele instrumento solo que define a peça inteira.
O protagonista ali do som. Isso. Já o adjuntor atua como a harmonia e o ritmo, garantindo que o solista não acelere demais ou se perca no meio da música. E o ancestral é a acústica do teatro. Nossa, a reverberação das gerações. Perfeito. A reverberação das gerações passadas que dá toda a profundidade para o som. Eu admito, essa imagem da orquestra é infinitamente melhor, porque traz essa ideia de sintonia, né? E o que acontece é quando alguém passa a vida inteira sem conhecer essa própria orquestra interior. Então, o texto traz um termo muito específico para isso. O oriburuco, Oriburu. que pode ser traduzido vagamente como uma cabeça desalinhada ou com um destino conturbado. E o que é fascinante aqui é que a tradição não enxerga isso como um castigo divino. Tipo, não é um Deus irado porque a pessoa pecou, né? De jeito nenhum, é puramente uma dissonância acústica, usando a nossa nova analogia. A ausência desse autoconhecimento gera obstáculos vitais, simplesmente porque o indivíduo está tentando tocar uma música que entra em conflito direto com o acordo que o próprio Ori fez antes de nascer. A energia vital não circula, então. Exato. É uma desregulagem energética e técnica. Entendi. É um problema de afinação, não de moralidade. Mas, aí a gente entra na grande questão de hoje. Se essa sinfonia foi escrita lá no Orun, no plano invisível, como que nós, aqui no mundo físico, conseguimos escutar qual é a música? O relatório aponta para o Merim de Logum, né? O jogo de búzios. Isso. Mas como exatamente jogar conchas num tabuleiro traduz algo tão vasto? Qual é a mecânica por trás? A transição do invisível para o visível através do Merim de Logum é altamente técnica. O oráculo utiliza 16 conchas sagradas. O sacerdote ou a sacerdotisa não está ali fazendo uma adivinhação aleatória. Não é a bola de cristal. Longe disso. Quando os búzios caem no tabuleiro, a combinação de quantos caem abertos e quantos caem fechados forma um padrão matemático rigoroso. E esse padrão corresponde aos odus, né? Exatamente. A um dos 16 odus principais. O documento chama esses odus de pastas do destino. Eu achei genial. É como se cada padrão abrisse um arquivo super específico da criação. Mas eu vou fazer o papel de advogada do diabo aqui, tá? Manda. Com essa facilidade enorme de acesso à informação hoje e a popularização da astrologia, a gente vê muita gente tentando descobrir o orixá através da data de nascimento. Nossa, sim demais. A pessoa pega o dia que nasceu, faz uma soma numerológica ali e acha que chegou num resultado. Mas o relatório é bem categórico ao condenar essa prática. Por que tentar usar o calendário é uma armadilha tão grande? Porque é uma colisão direta entre dois sistemas operacionais incompatíveis. Como assim? A astrologia natal ocidental lida com o tempo cronológico, sabe? O calendário gregoriano, a rotação dos planetas físicos. O relatório explica que os orixás, como forças da natureza, eles transcendem o calendário humano. Eles não estão presos ao nosso relógio. Exato. O orixá não se vincula ao dia do parto físico lá no hospital. Ele se vincula àquele pacto pré-natal do Ori que a gente falou antes. Além disso, o jogo de búzios não é uma fórmula matemática morta. Tem algo vivo ali operando. Tem. Ele exige um elemento fundamental que a tradição chama de axé de fala. Espera, axé de fala seria a força da palavra durante a consulta? Perfeito. Um babalorixá não apenas lança as conchas e lê um manual. Existe toda uma invocação, um sopro vital. Uma conexão ali na hora. Isso, é a convocação das energias através de cânticos e rezas ancestrais que efetivamente acordam o oráculo. Esse axé de fala é uma autoridade ritualística que se conquista após anos de iniciação e vivência. Não é qualquer um que pode simplesmente jogar. Não mesmo. E tem outro ponto crucial. A revelação de um orixá de frente exige quedas sucessivas dos búzios. A primeira queda pode indicar, apenas a energia que está orbitando a vida da pessoa naquele dia. Um conselho de passagem, digamos. Exato. Pode ser um orixá dando um aviso sobre saúde, trabalho. O sacerdote precisa interrogar o oráculo várias vezes para ter certeza se aquele é realmente o dono da cabeça. Um cálculo de data de nascimento é estático, né? Jamais capturaria essa nuance. Exatamente. E a precisão que os odus trazem, nossa, impressiona muito nas fontes. O relatório mostra que não basta o oráculo dizer, essa pessoa é de Ogum.
O Odu que responde no jogo altera completamente a manifestação dessa energia. Sim, o refinamento absoluto da identidade. O documento dá um exemplo formidável sobre isso. Pode compartilhar com a gente. Claro. Pense em duas pessoas que são filhas de Ogum, que é o orixá dos caminhos, da tecnologia, do ferro. Uhum. Se uma delas é identificada pelo Odu Ejioko, ela vai ter uma personalidade fortemente marcada pela dualidade, sabe? Pela impulsividade de iniciar projetos e tomar decisões bem rápidas. Tá, bem focada na ação. Isso. Já a outra pessoa, regida pelo mesmo Ogum, mas através do Odu Egionile, vai ter um foco totalmente voltado para a liderança central. Uma autoridade mais firme, então. Sim, talvez uma postura bem mais institucional. É a mesma divindade de frente, mas operando através de uma matriz de destino, de uma pasta totalmente diferente. Aqui é que a coisa fica realmente interessante, sabe? Porque essa explicação destrói uma tendência moderna que é muito criticada nas fontes. A autoidentificação superficial. Exato. Essa coisa de se basear em arquétipos psicológicos rasos. A gente vê muito alguém dizendo: eu sou super impaciente e explodo fácil, então com certeza sou de Yansan. Ou, sou super apegado a blendas e choro vendo filme, logo sou de Oxum. Sim, isso meio que transforma uma teologia milenar num teste de personalidade de revista adolescente, né? Totalmente. E se conectarmos isso ao quadro geral e à psicologia analítica de Jung, que inclusive aparece citada nas nossas fontes... Sim, achei essa interseção incrível. Pois é, a gente vê que a dinâmica é quase o oposto do que o senso comum imagina. O orixá oferece sim um vocabulário simbólico para entendermos a psique humana, mas ele não funciona como um espelho plano e direto do comportamento diário. Ou seja, a divindade não é uma caricatura dos defeitos ou das qualidades de alguém. De forma alguma. A função do orixá, muitas vezes, é trazer equilíbrio por compensação. Temperando exageros. Isso, temperando exageros ou suprindo falhas. O relatório exemplifica que é perfeitamente possível encontrar filhos de Xangô, que é a divindade do fogo, do trovão e da justiça, Que em teoria seriam super explosivos. mas que na prática são pessoas extremamente pacatas e silenciosas. Uau, a força do fogo tá lá mais internalizada, né? Exato. Inversamente, existem filhos de Oxalá, o orixá da paz suprema e da criação, que carregam uma agressividade latente gigantesca. Destrua a própria pessoa. Perfeito. Se a pessoa usa apenas o seu humor matinal para adivinhar quem a rege, a margem de erro é quase de 100%. O que nos leva de volta àquela nossa ideia da orquestra, através do conceito de enredo, porque não é apenas o orixá Eledá atuando ali sozinho, é a combinação dele com o adjuntor. O enredo é a matriz completa. Sim. A fonte descreve alguém regido por Oxóssi com Iemanjá, por exemplo, formando o que eles chamam de um enredo de caçador das águas. A estratégia cirúrgica de Oxóssi banhada por essa imensidão emocional de Iemanjá. É uma matriz muito mais sofisticada. E isso vai além da mente, né? O relatório deixa claro que afeta diretamente o corpo físico. Pelo que lhe vira quase um mapa de saúde holística. Exatamente. Nos terreiros, entende-se que as matrizes energéticas moldam tendências fisiológicas. O texto aponta que filhos de Obaluaê, a divindade ligada à terra e à cura, frequentemente apresentam predisposições ali que envolvem a pele ou a estrutura óssea. E os filhos de Oxum exigem atenção à saúde reprodutiva e aos fluidos do corpo, né? Isso. Ao identificar essas forças, a tradição orienta como buscar o equilíbrio, não só com a medicina convencional, mas com o uso de ervas específicas, as EUE. Que entram em ressonância com essas energias. Sensacional. Mas as fontes fazem uma divisão monumental aqui que a gente precisa pontuar. A diferença é entre jogar búzios e a iniciação. Exatamente. Uma coisa é ir a um babalorixá, ouvir esse mapa de saúde e saber o nome do orixá. Outra coisa completamente diferente é passar pela iniciação. O texto usa o termo fusão ontológica para descrever a feitura de santo. Lá dentro do Roncó, o quarto sagrado, Isso. Mas espera aí. Fusão ontológica é um conceito filosófico super denso. A gente está falando que a própria natureza de existência da pessoa se altera. Não é só um diploma espiritual novo. é uma alteração profunda do ser. Olha, a consulta aos búzios é como abrir um aplicativo de mapas e ver o caminho na tela. Tá. A iniciação é colocar o pé na estrada,
enfrentar o clima e se fundir ali ao trajeto. Durante a reclusão no Roncó, ocorre uma morte simbólica da vida profana. E um renascimento sagrado. Isso. É ali que a divindade é efetivamente assentada no ori da pessoa e ela recebe o seu oruncó, que é o nome de iniciação. A partir desse momento irrenunciável, o indivíduo e o orixá compartilham a mesma existência material. Nossa, é muito profundo. E junto com essa nova existência vem as famosas quizilas, né? As proibições. Sim, parte fundamental da manutenção. Pelo que entendi, quem é de Oxalá pode ter que evitar roupas escuras, não consumir álcool ou azeite de dendê. E aqui vou tentar outra analogia, tá? Vamos lá. Quebrar uma quizila não é cometer um pecado no sentido judaico-cristão, de ofender a moralidade de Deus e receber um castigo. Seria mais como colocar gasolina comum num carro projetado só para combustível de aviação. O motor engasga porque o manual foi ignorado. Lá vamos nós com as máquinas de novo. Ah, eu juro que ajuda a entender. É boa, é boa. Mas eu vou puxar de volta para uma lógica mais botânica. Como na orquestra acústica, mas focando num ecossistema. Tá, me mostra o ecossistema. A quizila é uma tecnologia de manutenção da pureza do axé. Pense numa planta rara que só floresce num solo estritamente ácido. Se alguém vai lá e joga um fertilizante altamente alcalino, a natureza não está punindo a planta. A pessoa simplesmente introduziu algo que bloqueia a raiz de absorver nutriente. Perfeito. A quizila é isso, uma incompatibilidade energética. Seguir essas restrições é um exercício diário de disciplina. Para garantir que a energia vital flua livremente. Isso mesmo, o que leva ao que os iorubás chamam de iwa pelu, que é a busca contínua pelo bom caráter e aprimoramento pessoal. Um ecossistema de restrições e fluidez. E isso levanta uma questão histórica vital do nosso material. Se essa engenharia espiritual é tão delicada e precisa, como ela sobreviveu ao trauma inimaginável da escravidão? É a maior prova de resiliência tecnológica e espiritual da história, sinceramente. Porque as regras desse ecossistema tiveram que mudar ao chegar no Brasil. Certo. O relatório destaca diferenças imensas entre as nações do candomblé. Sim, diferentes povos africanos foram arrancados de suas terras e precisaram recriar seus mundos aqui. Isso gerou essas diferentes nações, cada uma com uma abordagem técnica muito distinta. A nação Queto, por exemplo. A Queto reteve uma ligação fortíssima com o sistema técnico de Ifá, valorizando imensamente a matemática dos Odus e o rigor ritualístico. E enquanto isso, a nação Angola tem uma fundação bem diferente, né? Eles cultuam os inquices. Perfeito. A matriz Banto que formou a nação Angola construiu um foco monumental na relação orgânica com a terra e na reverência aos ancestrais diretos, os Bakulo. Uhum. E a gente ainda tem a nação Jeje, que lida com os Voduns. A Jeje possui uma percepção de tempo que desafia completamente a nossa ansiedade atual. Como assim? No GG, a iniciação exige uma paciência cautelosa. Às vezes, a pessoa frequenta o terreiro por anos, até que a liderança, ou o próprio Vodum, determine o momento exato de se manifestar. Caramba, isso é um contraste absoluto com a nossa realidade hoje. A gente quer abrir o celular, digitar um CPF e ter a resposta cósmica em, 3 segundos. Exato. A nação GG ensina que a divindade é que escolhe o momento. Então, o que tudo isso significa no panorama mais amplo, né? A gente saiu de conceitos metafísicos, passou pelas nações que resistiram à escravidão e pousamos no século XXI. No Brasil contemporâneo. Isso, e o documento ressalta que essa busca pelo orixá, hoje, através de projetos como Candomblé Desmistificado, é uma linha de frente real contra o racismo religioso. Identificar o orixá, pelo que as fontes argumentam, é recuperar um sobrenome roubado pela colonização. Essa é a dimensão política inescapável dessa discussão. Historicamente, o sistema colonial não apenas escravizou os corpos, mas tentou apagar as mentes. Demonizando as divindades para ter controle. Exatamente. Então, quando o indivíduo hoje busca o entendimento do seu orixá, ele está realizando um ato de descolonização interna. Ele está religando um fio que foi rompido com a África ancestral. O papel da educação sobre esse tema não é converter ninguém, né? É iluminar a sociedade.
É essencial desconstruir o medo imposto pelo racismo estrutural e mostrar que essas práticas são, na verdade, matrizes filosóficas super complexas. Conhecimento funcionando como ferramenta direta de reparação. Mas é aqui que as fontes revelam o grande choque moderno. Para combater esse racismo e espalhar informação, o candomblé inevitavelmente esbarrou na internet. O inevitável choque tecnológico. Pois é. De repente, o mercado digital foi inundado por aplicativos e sites oferecendo consultas de jogo de búzios online, o oráculo milenar dentro da tela de um smartphone. E isso levanta uma questão importantíssima, que, segundo o relatório, gera debates bem calorosos nas comunidades. Imagina a polarização. De um lado, a tecnologia é uma aliada formidável, né? Ela democratiza conceitos, combate preconceitos e leva projetos educacionais para milhões de pessoas. Mas quando entramos na esfera da identificação sagrada do orixá, a linha é traçada. Exato. A tradição se opõe firmemente à ideia de que um algoritmo possa substituir o oráculo. Porque, voltando à nossa premissa, o algoritmo não tem o axé de fala. Ele não tem saliva, não tem respiração, não tem intenção. A materialidade do axé é totalmente insubstituível. O relatório argumenta brilhantemente que o encontro com a divindade exige pé no chão, o elemento terra. A troca física, né? Isso, a troca de energia viva entre o sacerdote em transe ou concentração e quem o consulta. Exige a vibração acústica dos tambores movimentando o ar. A tecnologia digital processa dados, mas o terreiro processa energia vital. Como as fontes concluem ali, a internet educa, mas é o terreiro que assenta. É a diferença entre ler a receita de um banquete maravilhoso num PDF e efetivamente sentir o cheiro e comer a comida. Excelente paralelo. Bom, amarrando tudo que a gente viu hoje nesse nosso mergulho, saber o orixá tá anos-luz de ser um teste de personalidade. É entender a mecânica da própria existência. Reconhecer as dissonâncias da nossa orquestra interior e assumir um compromisso pro resto da vida de autoconhecimento. E não é esperar que uma força mágica resolva os problemas de braços cruzados. É sobre usar essa sabedoria ancestral para se tornar o senhor do próprio destino, munido das ferramentas energéticas certas. E o convite final que transborda da documentação é para o respeito e para a paciência, né? Sim, entender que o indivíduo é apenas um fio bem pequeno dentro de uma teia cósmica muito maior e mais antiga. Saber o nome da força que nos rege é, assim, só abrir a porta. Caminhar pelo corredor é o trabalho de uma vida inteira. Uma caminhada que exige presença física, pé no chão, o que me deixa com um pensamento provocativo final para quem está ouvindo a gente refletir em casa. Vamos lá. Nós detalhamos como a essência do orixá transcende o tempo, ignora a internet e se recusa a ser enclausurada em algoritmos. Então, será que, de forma paradoxal, quanto mais virtuais e desconectadas as nossas vidas modernas se tornam atrás das telas, maior vai ser a nossa necessidade biológica e visceral de retornar aos rituais de terra, búzios e ancestralidade? Para conseguir curar o isolamento da mente contemporânea. Exato, para conseguir se sentir inteiro de novo. Fica aí a reflexão para quem acompanhou a gente até aqui. Muito obrigada por estarem com a gente nessa análise profunda. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até mais.